bem-vindos a mais um episódio do Globo Ruralcast, nosso podcast itinerante que voltou para Ilhéus no segundo ano consecutivo para a Expo Cacau, para falar, claro, do mercado de cacau. Hoje a gente está recebendo o Silvino Khrushchev, que é consultor e produtor de cacau, né, Silvino? Exatamente. Eu vou me apresentar, meu nome é Silvino Khrushchev, sou engenheiro agrônomo, sócio proprietário da SK Agro de consultoria em agronegócio, tem minha empresa de consultoria, também sou de terceira geração de produtor de cacau. E hoje, como consultor, minha empresa presta consultoria aqui no Brasil, em várias regiões, e em outros países também da América Latina. E o assunto que a gente vai debater hoje é justamente a monilias, um assunto que você tem certa familiaridade, especialização. Eu queria que você começasse explicando de fato o que é a monilias. Então, a monilias é um fungo, né, da mesma família do fungo, para quem já conhece, e para quem conhece mais o produtor brasileiro, da mesma família do fungo da vassoura de bucho. Só que a monilias, ela ataca somente o fruto do cacaueiro, enquanto a vassoura de bruxa ataca frutos, almofadas florais e lançamentos foliares. E dá para falar que a monilias é mais nociva que a vassoura de bruxa, correto? Muita gente fala assim que a monilíase é mais nociva, às vezes até as pessoas falam, é mais nociva porque só ataca fruto. Não, a vassoura ataca fruto e outras partes da planta, o que também é muito nocivo à planta. O principal fator é que a monilíase ela pode se disseminar com mais facilidade. Por quê? Porque os poros do fungo dela sobrevivem por mais tempo. Então ela pode chegar a regiões mais distantes com mais facilidade do que a vassoura de bruxa. Certo. E você falou um pouco da experiência que você tem fora do Brasil nesse assunto. Queria entender como que você já viu a atuação dessa doença em outros países e quais países também. Então, a monilíase está hoje presente em todos os países produtores de cacau da América Latina, inclusive hoje no Brasil, só que no Brasil ela só está em áreas não comerciais. Ela não foi identificada ainda, graças a Deus, em nenhuma área comercial de produção de cacau. Ela foi identificada na divisa do Acre, em uma casa, em um pé de cupuaçu, inclusive, que é da família do cacau. Depois ela foi identificada na fronteira ali, Colômbia, Peru, Brasil, né, na região de Tabatinga. E depois, o que é um pouco mais perigoso, ela foi identificada em uma propriedade, também em um plantio pequeno de cacau, mas no centro ali da Amazônia. E esses focos que você citou, eles foram de 2022 para trás, né? Exatamente. Então a gente tem já 4 anos, por enquanto, sem nenhuma identificação. Isso aí, os órgãos estão, né, os órgãos responsáveis por isso, do Ministério da Agricultura, estão monitorando isso, né? Vão lá, fazem ação, monitoram e começam também a monitorar toda a região, um raio de vizinhança, para ver se identifica essa doença ou não, para tentar conter, quer dizer, deixar a doença naquele mesmo local. Antes de sair do Brasil e falar de outros países, queria entender se essa situação de hoje, você considera ela controlada? Você acredita que é uma situação controlada ou, assim, é uma ameaça iminente para o Brasil? No momento é controlado. Não pode se dizer que não é. Mas é muito complicado falar, por exemplo. A pergunta que mais fazem é quanto tempo vai demorar para chegar no plantio comercial do Pará ou até mesmo no plantio comercial do sul da Bahia? Isso depende. Depende, porque eu acho que quem pode ser o maior vetor levando essa doença é o próprio ser humano, né? Ou seja, o ser humano, a conscientização de não levar partes vegetais dessas regiões para outras regiões é uma coisa muito importante. E agora, indo para outros países, você tem um trabalho, eu queria entender quais países você costuma frequentar para observar essas lavouras infectadas, assim, podemos dizer, e queria entender como que esse fungo ele atua ali de fato, né? Então, fazendo um resumo, a monilíase já existe há muito tempo na maioria dos países da América Latina, né? E aonde ela chegou, ela derrubou produção. Então, eu trabalho hoje na Guatemala, já fiz trabalho no Panamá, conheço a produção do Equador, estive agora recentemente na Venezuela. Então, todos esses países tiveram problemas com a monilíase, né? Principalmente porque a produção era uma produção muito, vamos dizer assim, extrativismo, muito de extrativismo. Eram cacaueiros não tão produtivos e com baixa tolerância a doenças. Então, quando a monilíase chegou, essa produção caiu muito rapidamente. E o Equador, pelo que eu entendi, ele convive com a doença, mas ainda assim, ele é referência na produção de cacau aqui na América, né? Ele é o quê? O terceiro maior produtor de cacau do mundo. Exatamente, você citou muito bem. Pelo que não é a minha opinião, pelo que eu entendi andando por todos esses países e fui depois
conferir mesmo lá no Equador, o Equador é o único país que cresceu mesmo depois da moniliza. Pra você ter uma ideia, a moniliza chegou no Equador em 1895. Começou a dar problema na produção mesmo em 1920 para cá. Né? Eles ficaram convivendo por muito tempo. Depois eles começaram a modernizar mais a sua produção. Né? Tem alguns fatores para você conviver com qualquer tipo de doença, seja ela fungo ou outro tipo de doença. Você tem que buscar algumas coisas. Né? Uma delas é variedades tolerantes, né? Produtos que possam combater, ou seja, fungicidas que possam combater, como manejar a fonte de inóculo dessa doença. E isso não pode ser olhado como uma coisa só. Né? Normalmente o produtor que está com medo aqui no Brasil, ele pensa, qual é o melhor clone para combater para eu plantar para não ter problema com a moniliza? Existe um produto, um fungicida que eu possa combater a moniliza? O que é que eu devo fazer? E o Equador entendeu que isso não podia se resumir em uma coisa só, né? E sim um conjunto que a gente chama de manejo integrado de doenças, que aí sim, com esse conjunto de coisas, você chegaria a uma situação de combater a moniliza. E você acha que você que fala muito sobre moniliza, você vê um interesse dos brasileiros, talvez até um medo, né? Obviamente, mas você vê um interesse mesmo, assim, deles saberem o que fazer, por exemplo, você consegue enxergar esse interesse? Não, eu enxergo interesse, enxergo um certo medo mesmo da doença chegar aqui, porque a vassoura de bruxa foi uma realidade, né, e baixou muito a produtividade da região. Mas quando a vassoura de bruxa chegou, nós já tínhamos um problema. Nós já tínhamos plantios envelhecidos, nós já tínhamos problemas de baixa produtividade, nós já tínhamos problemas de densidade, ou seja, poucas plantas por hectare. Então, a vassoura veio sim, teve boa produção, mas já chegou numa situação de uma cacauicultura não tão estruturada e não tão preparada para isso. Então eu vejo um produtor hoje muito preocupado, mas vejo também um produtor que eu acho normal, isso é comum de qualquer cultura, o produtor buscando o que a gente chama de uma bala de prata. O que é que eu posso fazer para resolver meu problema? Esse problema é um clone. Não, esse problema é um fungicida, e não é assim. O que nós temos que fazer para nos prepararmos para uma possível chegada da monilize é produzir, é aprender a ser profissional na produção de cacau. Quer dizer, atingir altas produtividades. Isso vem sim com genética, com clone, isso vem com manejo, isso vem com a utilização de fungicidas para baixar a fonte de inóculo, mas não é uma só dessas coisas que vai resolver o problema do produtor. O produtor tem que entender isso, ele tem que ser mais profissional, aprender a produzir, e foi exatamente o que aconteceu no Equador. E agora você queria que fosse quase uma prestação de serviços. Se o produtor um dia identificar uma suspeita que o surto dele está infectado com moniliza, o que ele tem que fazer? Qual a primeira coisa que ele faz para quem não liga? Não, ele tem que, no caso daqui, ele tem que procurar um órgão de defesa sanitária. No caso daqui, o ANDAB, o órgão de defesa sanitária, ele não pode pegar esse fruto, retirar esse fruto do local, ele tem que deixar o fruto onde está, comunicar ao órgão para que o órgão vá à sua propriedade para identificar ou não se é a doença, e que aí só o órgão pode tomar as medidas corretas. Isso é muito importante para não espalhar, porque justamente a forma de espalhar é muito fácil. Né? Imagina, se ele pega um fruto, ele sai caminhando com esse fruto, mostrando a pessoas ou não, o esporo da monilize, ele tem uma capacidade incrível de se espalhar pelo vento, ele é muito pequeno, né? Então, na roupa também? Na roupa, em qualquer local, ele vai ficar na roupa também. Então ele tem que comunicar ao órgão responsável. E uma dúvida, esse esporo, esse fungo, ele ataca as lavouras de diferentes formas, por exemplo, o sistema pleno solo, ou o sistema florestal, o que é isso? É interessante essa pergunta. Porque também onde a monilize chegou na América Central, né, e do Sul, América Latina no modo geral, ela baixou muito a produtividade. E toda a produção de cacau da América Latina estava baseada em cacau como se fosse nossa cadruca. Cacau abaixo de sombra, em regiões que choviam muito, então sem irrigação, como aqui também no sul da Bahia, regiões muito úmidas. Então essa situação é a melhor situação para o fungo. Então ele vai se espalhar muito rapidamente e vai atingir perdas altíssimas da produção. Então essas regiões, se você parte para um sistema com um controle melhor de luminosidade, que também é importante para você produzir mais, né? Porque muita sombra também você não tem possibilidade. Então a luminosidade é importante, você produzir mais
é importante você ter uma maior aeração, um maior controle do fumo, né? E quando você parte para uma área de pleno sol, por exemplo, você parte para zonas não tradicionais, zona onde você tem o que chamamos de vazio sanitário, ou seja, você tem um período seco, aí esse fungo não consegue sobreviver esse período seco, então você consegue baixar a incidência desse fungo nesse período e ter chance de combater melhor ele quando voltar a chover. Então, com certeza, um plantio tradicional está muito mais suscetível a ter perdas como monilias do que o plantio, seja um SAF bem manejado, bem projetado ou um plantio ao pleno sol. Legal. Para finalizar, Silvino, eu queria que você falasse um pouco agora do lado do produtor. Eu acredito que você atua com isso na produção, tanto na parte de consultoria, então seja uma paixão para você com a parte do... Sim. E que você falasse um pouco da sua vida como produtor também. Em relação ao monilias? Não, agora em relação à cacauicultura em geral. Onde que você produz? A sua família produz? Ah, sim. Então, eu sou da terceira geração de cacauicultor, né? Eu vivo em Ilhéus hoje, porque meu pai veio morar em Ilhéus justamente para administrar a propriedade da família. Quando eu falo do plantio tradicional de cabruca, eu falo de propriedade porque eu cresci dentro de uma cabruca. Nós da família temos área ainda aqui na região de Lima, que é o distrito de Ilhéus. É uma área de cabruca. E também já pegando um gancho aí para o problema da monilise, hoje o produtor tem que pensar, agora falando também com o produtor, eu tenho 200 hectares de cacau. É melhor você selecionar as melhores áreas da propriedade, investir nessas áreas, ver onde é que você pode colocar mais tecnologia e, em vez de ter 200, ter 50, 70, com alta produtividade, em que você possa manejar e isso aqui possa estar em suas mãos mesmo em relação ao manejo. Perfeito. Obrigado, Silvino. Obrigado pelo aceitar o convite. Foi um prazer. E que encerra aqui mais uma edição, um episódio do Ruralcast aqui em Ilhéus. E voltamos com mais episódios ainda aqui, direto da Feira da Expo Cacau. Tchau, tchau.